Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, é com grande alegria que eu venho aqui com vocês, estar presente na nossa aula remota, ok? É, é muito satisfatório ver a participação de vocês nas aulas. A semana passada, muitos alunos participaram, né, das aulas, entregaram as atividades. Isso é legal porque mostra o interesse de vocês. Só que, claro, é preciso que mais pessoas participem, que mais pessoas entreguem as atividades. Porque lembrem, apesar da gente começar a trabalhar hoje o livro didático, mas as atividades anteriores também são importantes. Apesar de ser apenas uma revisão, né, mas também contam como critério avaliativo. Então, a partir de hoje que nós vamos fazer as atividades do livro, tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de critério, tá bom? Porque vai acumular, depois você vai ter que correr atrás e vai ficar difícil, certo? Então vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. Hoje a gente vai começar corrigindo a atividade do dia primeiro, que é sobre regência verbal, beleza? De gramática. E depois nós vamos utilizar o livro, um slide sobre funções da linguagem, tá bom? E o ato de comunicação, que é o primeiro conteúdo de vocês do livro 9, tá bom? Do livro didático de vocês. Deixa eu só colocar a bolinha aqui, beleza. Então vamos lá. Peguem aí as atividades do caderno, quem fez, já vai corrigindo, porque esse aqui é o gabarito, tá bom? Marque a alternativa em que apresenta erro de regência verbal. Gente, a única que está errada aí é a letra C, né? Chegarei a Roma e não em Roma. 2. Explique a regra de regência para a oração abaixo. O administrador aspira a um cargo mais elevado, né? Então, esse aspirar no sentido de almejar exige a preposição a, beleza? 3. Explique também a regra de regência. Os espectadores assistiram a uma tragédia naquela noite. Assistir no sentido de ver exige a preposição a. 4. Explique a regra de regência para a oração abaixo. Os paramédicos assistiram todos os feridos. Então, esse assistir está no sentido de ajudar, gente. Então, não exige preposição. Questão 5. Os jogadores visam a vitória. Esse visar aí, gente, também está no sentido de almejar. Então, precisa da preposição a. Tá bom? 6. Assinar a opção que apresenta a regência verbal incorreta, de acordo com a norma culta da língua. Aí, gente, a única opção que está incorreta é a letra A. O sertanejo aspiram a uma vida mais confortável, porque esse aspirar está no sentido de almejar, tá bom? 7. Assinar a única frase aceita pelas normas de regência verbal. Bom, gente, a única que está adequada aí é a letra B. Né? A presidente afirmou que prefere o barulho da imprensa livre ao silêncio das ditaduras. Então, o verbo preferir sempre vai pedir a preposição a. Aí você vai me perguntar, professor, mas por que tem o aqui? Vai ficar ao? Porque é o seguinte, silêncio é um substantivo masculino, então você precisa colocar também esse artigo masculino. E aí você sabe que existe na língua portuguesa essa junção, né, de preposição mais artigo masculino e vira ao, beleza? 8. Uma das frases apresenta uma transgressão de regência verbal, segundo a norma culta. Identifique-a. Olha só, gente. A letra C. Com a falta de chuvas, seguro do governo federal assiste financeiramente às famílias. Olha só, você sabe quando tem crase aqui é porque tem preposição. E você sabe que esse assistir aqui está no sentido de quê? De ajudar, de auxiliar. E quando o assistir está no sentido de ajudar, de auxiliar, não tem preposição. Então o que essa crase está fazendo aqui? Entendeu? Então está errado. Então a única errada é a letra C. 9. Escolha 3 verbos que exigem preposição e construa 3 frases utilizando os pronomes relativos. Eu coloquei assim, ó. Aqui é necessário escolher um verbo que exige preposição e pôr a preposição à frente do pronome relativo que, quem, cujo, onde. Então, gente, você vai propor aí justamente esses verbos
que exigem preposição e relacioná-los com os pronomes relativos, tá bom? Tem que tomar muito cuidado que a preposição sempre tem que ficar à frente do pronome relativo. 10. Assinale a opção em que o verbo lembrar está empregado de maneira inaceitável em relação à norma culta da língua. Então é o seguinte, gente, a única aí que não está correta, tá bom? É a letra C. Lembrou-se mais tarde de que havia deixado as chaves em casa. Você lembra que o lembrou, quando ele está ao lado de um pronome oblíquo, ele vai pedir a preposição de. Lembrou-se de algo. Lembrou-se mais tarde de que havia deixado as chaves em casa. Tá bom? Então vamos seguir aqui. Vamos para o nosso conteúdo mesmo, de fato. Ok. Então nós temos aí, gente, no livro 9 de vocês, que é o primeiro livro, nós temos as funções da linguagem e variações linguísticas na unidade 17. Se você já pegou seu livro, eu convido os outros a pegarem também agora o material didático para abrir na unidade 17, que fica logo no início, tá bom? Porque nós vamos acompanhar aqui no slide e nós vamos acompanhar também no livro, beleza? Então, gente, nessa unidade 17, como falei, nós vamos começar com funções da linguagem. Variações linguísticas nós vamos trabalhar amanhã, tá bom? Professor, olha só, eu tenho aqui esses elementos básicos da comunicação. Já estudei isso lá no primeiro ano. Exatamente, está vendo como você precisa de novo desse assunto no terceiro ano? Então, olha só, quais são os elementos básicos da comunicação, gente? Nós temos aí canal, mensagem, código, receptor, emissor. E aqui, mais afora, o contexto. Nós vamos ver, gente, que isso é uma cadeia, né? Uma cadeia rotativa. Então, do código passa para o receptor, do receptor passa para o canal, do canal passa para o emissor, e aqui no meio nós temos a mensagem. Vamos entender de um por um. Bom, olha só, aqui nós temos a definição de cada um. Emissor, né? Emissor, ele está ali ligado à questão do remetente, tá bom? O que é remetente? É aquele que fala, aquele que escreve. Elemento que emite, codifica a mensagem, tá bom? Então, o que acontece? É aquele que, né, fala ou escreve. O receptor, já está dizendo, vai receber, né, o destinatário vai receber essa mensagem, ou seja, aquele que recebe, que decodifica a mensagem, tá bom? A mensagem é o conteúdo em si. O código é o conjunto de signos usado na transmissão e recepção da mensagem, tá bom? A gente vai já perceber. Olha só, gente, presta bem atenção. Por que você está me entendendo aí na sua casa? Aí no seu estofado, na sua cadeira, na sua cama. Por que você está me entendendo? Porque nós falamos o mesmo código. Qual é o código? A língua portuguesa, né? Então, se uma pessoa, se um coreano, né, falar com você, você vai entender dificilmente, porque vocês não falam o mesmo código, entende? Beleza. O referente é o assunto, a situação que envolve o emissor e o receptor e o contexto linguístico, ou seja, você tem que ter um referente, certo? O canal, gente, é o seguinte, é o meio físico pelo qual circula a mensagem e a conexão. Vou dar um exemplo. Falar assim, alô, e aí, tá tudo bem? Ou seja, qual é o canal que eu estou me comunicando com a outra pessoa? O celular. Então, esse daqui é o canal, beleza? Qual é o código que eu estou usando? A língua portuguesa, certo? Quem é o emissor? Sou eu que estou falando. Quem é o receptor? Certo? É a pessoa que está ouvindo. Quem é a mensagem? É o que eu vou falar, beleza? Show de bola. Olha só, gente, aqui tem que tomar muito cuidado com isso, ó. Que interpretação você faz da seguinte frase? Olha só como o ato de comunicação parece ser simples, mas ele tem uma profundidade de complexidade muito grande. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Olha quais são as interpretações possíveis dessa oração. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Alguém disse, mas não eu.
Outra pessoa que disse. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Alguém roubou, mas não ele, né? Foi outra pessoa que roubou. E também tem, eu não disse que ele roubou o dinheiro, ou seja, ele roubou outras coisas, mas não o dinheiro. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões, né, no ato de comunicação. Você já teve aquela situação em que falou uma coisa e outra pessoa entendeu outra? Né? Você falou muito claro, mas a pessoa acabou entendendo de uma outra forma. Então houve alguma falha, seja na recepção da mensagem ou na emissão da mensagem, certo? Seja no código não, mas teve uma questão, um problema na mensagem ou no canal da mensagem, beleza? Show de bola. Então as funções da linguagem, gente, como eu falei para vocês, as funções elas vão ser determinadas de acordo com o elemento que vai ser usado, ou seja, se eu sou o emissor, então vai ter uma função da linguagem. Se eu vou ser o receptor, então vai ter uma outra função da linguagem. Se eu utilizo o código, vai ter uma outra função da linguagem. Se eu utilizar a mensagem em si, vai ter uma outra função da linguagem. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. E o primeiro cientista que estudou isso foi aí, né, o Roman Jakobson, ok? Linguista russo. Opa, vamos começar aí, gente, pela função emotiva ou expressiva. Ela vai se basear, gente, no emissor, tá bom? Lembra que eu falei que as funções da linguagem elas vão se basear em um ato de comunicação? Então ela vai se basear no emissor. Então, gente, quando você fala assim, ai, me perdoa, estou muito apaixonado, você tenta convencer a pessoa através, né, da emoção. Por quê? Reflete o estado de ânimo do emissor, seus sentimentos, suas emoções. Né? Então, gente, existem alguns sinais para você identificar essa função emotiva. Aqui, a presença de interjeições, de alguns sinais de pontuação, como as reticências e o ponto de exclamação. Tipo, ah, que coisa boa, tem um pouco de medo, nós chamamos. Então, sempre é uma função que está ligada ao que o emissor vai sentir, o que o emissor está produzindo naquele momento. Beleza? Então, anota aí. Função. Se você puder, no seu caderno, se for grande, ou não sei se você escreve em outro em fichário, faça porque isso vai cair em prova, tá? Primeiro conteúdo de prova e teste também. Faça um esquema, função emotiva, aí faça uma setinha, tá ligada ao emissor, ok? Faça isso no seu caderno, a gente vai por partes. Bom, aqui um exemplo de função emotiva, né? Hoje hackearam meu iCloud. A que ponto as pessoas chegaram para saber se você namora, come, dorme, é feliz? Toda vez, tô cada vez mais triste com o ser humano. Chocante. Então você vê aí, né, o uso das exclamações, né, das reticências, estão sempre explorando, né, os sentimentos, né, as questões mais emotivas para tentar convencer ali a pessoa e sempre pautado no emissor, sempre na pessoa que fala. A função apelativa ou conotativa, gente, é o seguinte, essa daqui está baseada no receptor, então faça lá o seu esquema, a função apelativa ou conotativa, baseada, setinha, né, baseada no receptor. Por quê? Porque é o seguinte, o objetivo dessa função é influenciar o receptor ou destinatário. Olha só, presta atenção. Convencer, dar ordens é algo típico do que você conhece. Olha só, quando eu falo assim, pegue o seu caderno, eu estou ah, pedindo ou não, eu estou ordenando que você pegue o seu caderno para anotar, porque eu sei que é importante isso. Né? Então, eu estou usando a função apelativa ou conotativa. Quando você vê uma propaganda, compre agora, né, o, né, essa barra de chocolate porque ela é muito boa, ela, né, não tem açúcar, não tem uma quantidade grande de açúcar, ela é light, não sei o que, ele é light, não sei o que e tal. Então a propaganda em si usa a função apelativa. Por quê? Porque
dá ordem, né? Compre, 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 compre. Então por isso que você acaba sendo influenciado às vezes nem pelo produto, é mais pela linguagem. Sabia disso? Né? Você é influenciado, por isso que existem os publicitários, porque a linguagem publicitária ela vai direcionar para isso. O produto pode até não ser bom, mas você acaba comprando pela questão da propaganda, pela linguagem que é utilizada, tá bom? Aqui, ó. Você já tomou banho? Né? É importante lembrar que a função apelativa sempre vai utilizar o tu e o você, tá bom? Mãe, vem cá, certo? Né? Vem cá, uma ordem. Não perca esta promoção, uma ordem. Não perca essa promoção. Né? O que mais me vem à cabeça é aquela propaganda das Casas Bahia, né? Compre agora, não sei o que, imperdível, não sei o que, venha pra cá e tal. Né? Então sempre utilizando os verbos no imperativo. É importante você adicionar essa informação que a função apelativa sempre vai utilizar verbos no imperativo, porque sempre dão ordem, sempre tentam convencer. Faz a setinha e anota. Aí, ó, função apelativa ou conotativa. Aí nós temos as propagandas, ok? Beleza? Então, isso mostra cada vez mais que nós estamos falando da função apelativa ou conotativa. Aqui, ó, venha descobrir os nossos pontos de venda e faça um test drive. Né? Faça, verbo no imperativo dando ordem, e venha também, imperativo dando ordem. Função fática ou de contato, mas geralmente a gente utiliza esse nome aqui, tá, gente? Fática. Essa daqui está relacionada ao canal. Então faz a setinha. A função fática, faz a setinha, está ligado ao canal. Gente, o que é isso? Vocês lembram que o canal era o telefone quando eu estou falando com a outra pessoa? Pois é. O que acontece aqui, gente? Olha só essa definição. Tem por finalidade estabelecer, prolongar ou interromper a comunicação. É aplicado em situações em que o mais importante não é o que se fala, nem como se fala, mas sim um contato entre o emissor e o receptor. Beleza? Então, quando eu falo assim, ó, oi, oi, tá ouvindo? Tá ouvindo? Ei, tá ouvindo? Oi, tá me ouvindo aí? Eu quero saber se a pessoa realmente não tá surda, se ela tá com o ouvido bom. Não, eu quero saber se ela está me escutando, se ela está pronta para ouvir o que eu estou falando, né? Se ela está no momento de, né, mais aguardado por mim, que é ouvir, né, o que eu tenho para falar. Deu para perceber? Deu para entender? Falar, quando você já viram aquelas pessoas quando estão testando o som, falar oi, oi, oi som, oi, oi. Ela não está falando oi para você, né? Ela está falando, ela está tentando testar ali, né, aquele equipamento, certo? Então, gente, outra coisa, quando você, um exemplo de canal, tá, gente? Um exemplo de canal. Quando você está ali querendo aquela resposta do colega, aí você faz assim, você olha de lado, né? Você precisou falar alguma coisa? Não. Mas através do canal, você se comunicou com o seu colega. Entendeu? Então, o importante não é o que se fala, nem, né, e nem como se fala, mas o canal, certo? O seu contato com o seu receptor. Beleza? Aqui, ó. O melhor de Calvin. Cheguei. Oi. Oi, Calvin. Oi. Eu já disse oi. Oi. Já chega, Calvin. Querido, converse com ele. Ele está me deixando louca. Né? Então, o Calvin tentando contato, né, com o seu receptor. Beleza? Bom, a função referencial ou denotativa, gente, é o seguinte. Ela está ligada estritamente com a função do contexto. Então coloca aí, função referencial, tá bom? Está relacionado ao contexto. Professor, como assim? Vamos entender, olha só. Eu vou te dar um exemplo. Vamos ler primeiro o conceito. Transmite uma informação objetiva sobre a realidade. Pronto. Isso aí é o mais importante. Dá prioridade aos dados concretos, fatos e as circunstâncias. É a linguagem característica das notícias de jornal, do discurso científico, de qualquer exposição de conceitos. Tá bom? Coloque em evidência o referente. Gente, o que é isso então? Vamos lá.
Se eu estou falando, se numa reportagem, digamos, aparece ali, uma notícia para ser bem simples, uma notícia, é, fala sobre um atropelamento. O jornal, ele quer saber se aquele rapaz tem 2 filhos, onde ele trabalha, se ele está passando necessidade, né, se ele é de uma família humilde ou não, se ele é de uma família rica. Não, ele não quer saber. O que o repórter quer saber, tá, é que horas ele foi atropelado, certo? Por qual veículo ele foi atropelado? Por que ele foi atropelado? Ele estava correndo na via, ou ele não estava prestando atenção, ou foi algo que teve motivo, né? Então, qual é o nome do rapaz que foi atropelado? A idade dele, né? Se ele sofreu alguma fratura, se ele foi para o hospital X ou o hospital Y. Então, essas são funções do referente. Ele só quer saber daquele momento daquele rapaz, do que aconteceu com ele naquele momento. Ele não quer saber, o jornalista, ele não quer saber de informações de fora, ok? Então a função referencial tem uma referência, ok? Então por isso que está sendo dito aqui, né, dá prioridade aos dados concretos, aos fatos e circunstâncias que acontecem naquele momento, beleza? Então você percebe nos jornais, das reportagens, a linguagem aí, a função referencial, tá bom? Beleza. Olha aqui, ó. Até na internet também, quando você no Wikipedia, quando você vai pesquisar, né, alguma palavra assim, que nem esse exemplo aqui, obsolência programada. O que é obsolência programada? É a decisão do produtor de propositalmente desenvolver, fabricar e distribuir um produto para consumo de forma que se torne obsoleto, ou seja, que não preste mais, ou não funcional, especificamente para forçar o consumidor a comprar a nova geração do produto. Pronto, explicou de, de forma bem simples, né, explicando só o referente, usando só o contexto. Ou seja, a obsolescência programada é quando você compra um celular, digamos, e esse celular, se ele cair, ele vai quebrar, e aí você tem que comprar um novo. Ou seja, as empresas elas fazem os celulares de maneira frágil, justamente para, se acontecer alguma coisa, você comprar novamente um outro, né? Vocês lembram que não sei, a avó de vocês, o avô de vocês falam, poxa, esse guarda-roupa aqui, né, novo, quebra bem rápido, esse meu que eu já comprei há mais de 50 anos não quebra, tá aí. Então, obsolescência programada é isso. As coisas de hoje são feitas justamente para ser quebráveis mesmo. Né? Tem esse conceito. Enquanto que as coisas mais antigas não, são mais preservadas, são mais fortes, são mais robustas, tá bom? A função metalinguística. Vai lá, faz lá a setinha. A função metalinguística está ligada ao código, tá, gente? Então, o que acontece? A função metalinguística, olha só, esta função refere-se à metalinguagem, que ocorre quando o emissor explica um código usando o próprio código. Olha só, veja bem, quando eu explico as regras gramaticais, eu explico onde? Dentro da gramática. Então, eu estou utilizando a gramática para explicar a própria gramática, entendeu? Quando eu quero explicar como se faz uma poesia e eu utilizo a poesia para explicar o exemplo, ou seja, eu estou falando de uma coisa sobre ela mesma, sacou? Deu para entender? Ou seja, é a poesia que fala da poesia, da sua função do poeta, um texto que comenta outro texto. Deu para entender? Olha só, as gramáticas e os dicionários são exemplos de metalinguagem, né? Beleza. Aqui é uma metalinguagem. Vocês entenderam isso daqui? Olha, analisem direitinho. Milô avisa. Milô Fernandes era um escritor muito importante, tá bom? Do Brasil. Cuidado com o degrau. Né? Aí você tem a imagem, tudo direitinho. Ok? E aí ele tem algumas palavras em inglês que ele vai. Em inglês que ele vai traduzindo depois. Beleza? Então, gente, vejam bem, analisem essa. Eu não vou entregar para vocês qual é o sentido dessa imagem, ok? Então, observem bem. Se você descobrir, se você falar, se você souber, você não precisa dizer agora. Anota no seu caderno. Quando passar a atividade, você entrega junto. Ó.
aquela imagem da função metalinguística é isso, porque reflete sobre, né, tal fato, sobre tal questão, beleza? Função poética tá ligada à mensagem. Vai lá, faz a setinha, função poética, a setinha, mensagem. Está ligado, está centrado na mensagem, tá bom? Então é o seguinte, é aquela que põe em evidência a forma da mensagem, ou seja, que se preocupa mais como dizer do que o que dizer. Então, gente, você vai ver que quando você traz a função poética, aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês. Cadê? Aqui, ó, a função poética. Luxo, 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 luxo. Você tem várias vezes a palavra luxo repetida, só que de maneira trabalhada de maneira não habitual, né? Nós sabemos que nós escrevemos, certo? Da direita, olha, da esquerda para a direita, ok? Então o que acontece? Isso aí está seguindo aquele padrão da nossa língua portuguesa, da esquerda para a direita? Não. Está seguindo uma sequência poética. O que é a sequência poética? É quando você tem liberdade de utilizar o texto, de utilizar o espaço da maneira mais criativa possível, da maneira mais elaborada possível, ou seja, fora do que é comum. Né? Vocês lembram que a linguagem literária é uma coisa, a linguagem não literária é outra. Então é isso que nós temos aí na função poética, certo? Nós temos a palavra luxo repetida, só que no final, né, tem aí também o sentido da palavra lixo, tá? Luxo, lixo. O que é isso poeticamente? Isso quer dizer que o lixo se torna luxo. É uma crítica social muito grande. Né? Aquelas pessoas que ligam só para luxo ou coisas mais de um poder econômico maior, que só ligam para questões mais de dinheiro, né? De capital. Então é isso. Então, gente, vocês perceberam a função poética, não sei se vocês querem que eu volte aqui, tá bom? Porque o escritor na função poética, ele procura fugir das formas habituais, né? E de expressão, buscando deixar mais bonito o seu texto, surpreender, fugir da lógica ou provocar um efeito humorístico, beleza? Ok, gente, estamos chegando ao final. Aí é o seguinte, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês... a gente corrigiu hoje, né, aquela primeira atividade da semana passada. Eu peço o seguinte, quem não fez aquela atividade, as outras atividades do dia 2 do dia, e do dia 5, que é a redação, porque dia 4 nós não tivemos, faça, por favor, tá bom? Porque isso vai contar. Professor, tá aqui, eu fiz, eu vou corrigir, vou olhar e vou anotar o seu nome, ok? Então, gente, muito legal. Outra coisa, atividade aí para vocês, página 5, né, das páginas 5 a 9, perfeito? Das páginas 5 a 9, e eu vou resolver com vocês aqui a primeira questão para gente trabalhar isso, para a gente ver direitinho como vai ser feito. Olha só, aí ele tem um texto na página, pode abrir na página 5. Leia a tirinha seguinte que possibilita algumas reflexões sobre a comunicação humana. Opa, e aí, beleza? Beleza, bom te ver. Bom te ver também, se cuida. Valeu. Passou, eu consegui. Minha psicóloga vai ficar feliz em saber disso. Primeira questão. Em relação ao texto, é possível imaginar que entre o primeiro e os segundos quadrinhos tenha havido uma conversa entre os personagens? Justifique sua resposta. Olha só, gente. Vocês perceberam que aquela questão... Deixa eu até olhar ele novamente. Opa, e aí, beleza? Beleza, bom te ver também, se cuida, valeu. Vocês perceberam que a linguagem fática, ela vai utilizar o canal. E o canal é o contato que você tem com o seu emissor e com o seu receptor. Né? Não quer saber exatamente do contexto da mensagem, mas sim do contato. Então é isso que acontece. Fala, e aí, beleza? Tudo bem? Tipo, você não quer saber se a pessoa também, você quer saber se a pessoa está pronta para conversar, se a pessoa está pronta para ter um ato de comunicação de fato. Né? Você fala, eita, tudo bem contigo? Né? Você não quer saber exatamente se a pessoa está bem. Você quer saber, né? Você quer ter um contato com a pessoa. Beleza? Então, gente,
É isso, entreguem essa atividade até sexta-feira, beleza? É coisa rápida, né? Dá para fazer aí de maneira bem rápida. Ainda hoje ou no máximo amanhã, tá bom? Grande abraço e até a próxima aula.